Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A polémica em torno da nomeação de Franklin Alves continua. Desta feita, em causa está o currículo de Franklin Alves. O coordenador do Bloco de Esquerda, João Semedo, admitiu hoje que o governo eliminou de forma premeditada e intencional do currículo de Franklin Alves a ligação à Sociedade Lusa de Negócios. O secretário de Estado, Franklin Alves, garantiu que no currículo que entregou ao governo constava a sua passagem pela Sociedade Lusa de Negócios. A explicação de Franklin Alves, após o pedido de esclarecimento sobre esta omissão, foi que deve ter havido uma preocupação concentrada no que foi a ocupação da maior parte do seu tempo de vida profissional, uma vez que o assunto em questão são 10 meses de atividade profissional em 43 anos de trabalho. O dirigente do Bloco de Esquerda afirma não ter dúvidas que alguém do governo terá eliminado essa parte do currículo com o objetivo de a esconder. João Semedo admite ainda que não acredita que algum membro do governo julgue que os portugueses nomeassem como secretário de Estado um cidadão que anteriormente fez parte de uma estratégia de ocultação de fraude e das suas consequências durante o tempo em que esteve no BPN. O coordenador do Bloco de Esquerda afirma que o novo secretário de Estado tem falta de habilidade para ocupar o cargo e admite que Franklin Alves devia ser demitido pelo currículo, assim como o ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, por ter feito essa escolha e também por ter usado argumentos falsos para justificar a nomeação, procurando manipular o Parlamento e a opinião pública. Quanto ao futuro político do Ministro da Economia e do Emprego, João Semedo não tem dúvidas da incapacidade de Álvaro Santos Pereira como ministro e esclarece tratar-se de um ministro a prazo. Bruxelas negou que esteja fechado o negócio para uma participação em 85% no projeto do TGV português. O Ministério da Economia ainda não comentou este dado para já. Certo é que o PS vai pedir a presença do Ministro da Economia e das Finanças no Parlamento para esclarecer a situação. Afinal, o financiamento da União Europeia, em 85% avançado pelo Governo, ainda não está garantido, diz Bruxelas. A União nega assim que esteja fechado o negócio para a atribuição de verbas que permitem reformular o projeto do TGV. A confirmar-se a posição do Executivo português, a comparticipação de Bruxelas passará de 25% para 85%, ou seja, algo entre os 600 e 800 milhões de euros. O projeto tinha sido abandonado o ano passado, mas ao que parece vai mesmo sair da gaveta de forma diferente. O Governo quer que a linha de alta velocidade sirva num primeiro momento como serviço de alta prestação para o transporte de mercadorias entre Sines e Madrid e não para transporte de passageiros. Uma ligação que terá cerca de 600 km de extensão de linha modernizada em bitola europeia. Mas mesmo antes deste projeto, a fatura deste TGV pode sair mais cara. O Governo está a braços com os pedidos de indemnizações dos consórcios que ganharam os vários troços previstos no projeto do TGV do anterior executivo de José Sócrates. Indemnizações poderão ascender aos 160 milhões de euros. Na comunicação social e no Parlamento, o assunto está já sobre carris. O Partido Socialista anunciou hoje que vai requerer a presença do Ministro das Finanças e também da Economia em sede de comissão parlamentar, considerando que os dois têm de se entender sobre as ligações ferroviárias de alta velocidade. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O empresário Mário Ferreira apresentou ontem planos pormenorizados do parque temático sobre os descobrimentos, que, ao que tudo indica, deverá abrir em outubro num enorme armazém em Miragaia, no Porto. Com dispositivos interativos e robôs, os visitantes vão poder perceber as viagens que cada explorador fez, o imaginário da altura, as condições em que eram feitas as viagens, o tipo de embarcações e como era a construção naval naquela época. Neste percurso aquático vai estar representada a partida das naus do Porto, a tomada de Ceuta com explosões simuladas na água, o dobrar do Cabo das Tormentas, entre outros acontecimentos históricos. O projeto onde Mário Ferreira vai investir mais de 6 milhões de euros tem como objetivo ser um espaço lúdico, mas com rigor histórico e espera atrair mais de 250 mil pessoas por ano.
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto divulgou que vai começar a anunciar ações de fiscalização aos passageiros e melhorar a informação sobre zoneamentos e tarifários. Uma possível consciência reduzida sobre as ações de fiscalização que são realizadas diariamente nos autocarros levou a um aumento de 30% de infrações de 2011 para 2012. Com o objetivo de reduzir as infrações, a STCP, inserida num conjunto de ações pedagógicas e preventivas, vai passar a anunciar mensalmente as ações de fiscalização a determinadas linhas. Contudo, a empresa esclarece que outras linhas poderão estar a ser fiscalizadas nos dias em que não há anúncio. Os avisos serão feitos através das redes sociais, como por exemplo o Facebook da empresa, e também nos painéis existentes no interior dos autocarros. Em conferência de imprensa ontem, para a restauração, Pedro da Vinha Costa defendeu a criação de uma escola de hotelaria exclusivamente voltada para o setor e defendeu ainda o fim da iniciativa Mar à Mesa. O candidato do PSD à Câmara de Matosinhos explica que as suas propostas apontam para acabar com a degradação do setor e fazê-lo renovar, pretendendo que Matosinhos se assuma como a mesa da área metropolitana do Porto. Pedro da Vinha Costa critica que este é um setor vital para o concelho e está completamente abandonado. Não há atenção da parte da Câmara para a importância da restauração. Na visita à 10ª edição da Essência do Vinho, no Palácio da Bolsa, Rui Rio afirmou que simpatiza com uma lei que limite os mandatos de um Presidente da Câmara, mantendo para já o silêncio sobre as próximas eleições autárquicas, porque não quer provocar instabilidade. O ainda Presidente da Câmara do Porto atenta ter o direito de dar a sua opinião sobre o tema, mas na devida altura e não de forma prematura. A Essência do Vinho está no Mercado da Bolsa até ao próximo domingo. Um estudo da DECO revela que mais de metade dos consumidores que fizeram a transição entre o sinal analógico e o digital têm problemas na recepção do sinal. Um ano envolvido da transição, o balanço que era positivo até aqui passou a ser descrito pela Anacom como não preparado para as circunstâncias. 62% dos lares que recebem a televisão digital terrestre têm problemas na recepção do sinal. A conclusão é da DECO, que para o efeito realizou um estudo 10 meses depois de concluído o processo de transferência do sinal analógico para o digital. Segundo a DECO, estes números denunciam uma situação intolerável que a entidade reguladora do setor, a ICP Anacom, só tardiamente reconheceu ao lançar uma consulta pública em busca de opiniões e soluções para resolver o problema de falta de qualidade do sinal terrestre. O estudo foi levado a cabo pela DECO em novembro de 2012 e abrangeu o território de Portugal continental. Até aqui, os principais atores e concessionários da TDT não apresentam senão problemas residuais para os consumidores a quando da transição. Algo que contradiz o estudo da Associação de Defesa dos Consumidores. Para além dos mais de 60% dos consumidores que têm problema com o sinal, 13% afirmam que não conseguem seguir o normal desenrolar das emissões. A Anacom já mudou de discurso, entretanto, e o processo, antes classificado como globalmente positivo no relatório de balanço final da operação, é hoje descrito como a rede TDT não estava preparada para suportar as circunstâncias normais e expectáveis inerentes ao seu desempenho. Em comunicado enviado às redações, a DECO faz um conjunto de exigências, tanto à PT, que tem a concessão do sinal digital, como à Anacom. No comunicado, a DECO afirma mesmo que não abdica de outras medidas para apuramento de eventuais responsabilidades, nomeadamente do próprio regulador, pelo não cumprimento da primeira das suas obrigações, a defesa dos interesses dos consumidores. A maior sinagoga da Península Ibérica da cidade do Porto comemora 75 anos este ano. Um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra, tijolo sobre tijolo, surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica.
Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer Fonte de Vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o colégio alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não têm de se esconder de ninguém. Este ano será, assim, um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. E ficamos agora com o comentário no Jornal Regional e hoje, sexta-feira, tenho comigo Lourdes Sousa. Lourdes, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos com um tema que, de facto, está a criar alguma divisão dentro do PSD. Começamos com a candidatura, ou possível candidatura, de Rui Moreira à Câmara do Porto, o que, de facto, está a criar algum mal-estar. Como é que pode ser interpretado? Porque, de facto, ainda não houve, por parte de Rui Moreira, uma oficialização da candidatura. De que forma é que isto poderá ou não ser interpretado? Poderá ou não haver aqui uma quesilha no próprio seio do PSD? Helena, é interessante este aparecimento desta candidatura, se ela se efetivar, porque até agora só temos anúncios de que eventualmente Rui Moreira irá avançar para uma candidatura. Acho que isto vai baralhar completamente o cenário que nós prevíamos para estas autárquicas no Porto, vai tornar o Porto o palco, provavelmente, de uma das eleições mais interessantes de acompanhar no país. A questão é até que ponto Rui Moreira vai avançar ou não, porque acho que a dúvida subsiste, porque ele tem vindo a anunciar que está a tentar reunir condições para avançar, mas a verdade é que ainda não anunciou essa candidatura. Podemos analisar que ele estará a tentar ganhar tempo, apesar de que é um bocado estranho, porque ele, comparativamente com o Luís Filipe Menezes, tem muito menos notoriedade no Porto, portanto ele precisaria até de mais tempo para se afirmar enquanto candidato. Uma das hipóteses poderá ser Rui Moreira estar, provavelmente, também na expectativa de que a candidatura de Luís Filipe Menezes possa ser afastada, como se costuma dizer, na Secretaria. Portanto, com alguma... Acha que ainda persiste essa expectativa por parte de Rui Moreira? Não sei, nós temos que de alguma forma interpretar este compasso de espera, este avolumar deste suspense à volta da sua apresentação da candidatura e como temos vindo a assistir ultimamente nos média de uma pressão no sentido de que as candidaturas quer de Luís Filipe Menezes, quer de Fernando Seara serão candidaturas à margem da lei, no sentido em que há quem defenda que a limitação dos 3 mandatos seria de aplicação a qualquer mandato e não propriamente àquela questão da territorialidade, portanto seria não só para aquela Câmara, portanto Luís Filipe Menezes estaria impedido de ser eleito não só para Vila Nova de Gaia, mas para qualquer Câmara. Bom, até o próprio ministro Miguel Relvas, que é o ministro que tutela as autarquias, já veio dizer que tem que ser o Parlamento, se alguém tem que aclarar essa questão, terá que ser o Parlamento. Por outro lado, se é verdade que ele está nessa expectativa, parece-me que é um bocado arriscado, porque essa expectativa poderá demorar demasiado tempo, porque as candidaturas terão que ser apresentadas junto do Tribunal, não é? E só nessa altura é que são verificadas as condições de elegibilidade dos candidatos. E, portanto, estamos a falar muito à frente, não é? Estamos a falar, não sei, abril, maio, junho, portanto, nessa altura, se Rui Moreira está à espera dessa data para decidir se avança ou não... É um pouco tarde. É um pouco tarde.
Portanto, ou então está mesmo à espera que o PSD seja obrigado a aclarar a situação. Eu digo PSD porquê? Porque quer Luís Filipe Menezes, quer Fernando Seara, são pessoas muito respeitáveis e só avançaram porque o PSD as indicou enquanto candidatos e, portanto, não é crível que as pessoas avancem para uma candidatura a pensar que estão a cometer alguma irregularidade e, portanto, se o partido, a nível nacional, já ratificou essas candidaturas e se continuar esta coisa nos jornais de certos juízes a defenderem que aquelas candidaturas não são legais e associações, acho que há uma associação da transparência que também vem dizer que não é legal e o Bloco de Esquerda, tudo isso. Portanto, se essa polémica não for dissipada, eu acho que o PSD tem a obrigação de aclarar essa questão no Parlamento. Será que Rui Moreira está a pensar que isso pode acontecer rapidamente? Será que está a pensar que no Parlamento o PP, de alguma forma, vai ter dificuldade em votar a favor de uma limitação dessa inelegibilidade? Eu, pessoalmente, acho que a lei não foi pensada para impedir os presidentes de Câmara de se candidatarem a qualquer Câmara. Acho que isso é uma interpretação demasiado extensiva. A lei tinha como objetivo, e muito bem, promover a transparência, promover a alternância democrática, promover a igualdade entre candidatos, acabar com aquilo que nós sabíamos que acontecia em muitas câmaras, que eram os presidentes de Câmara eternizavam-se no lugar, as câmaras eram donas muitas vezes dos jornais, das rádios ou das publicidades que punham nessas rádios, nesses jornais, os boletins que as câmaras enviavam para a casa dos cidadãos, como todos nós sabemos, isto é um hábito infelizmente muito comum e corrente, gasto com o dinheiro dos contribuintes, tenta promover a imagem do Presidente da Câmara e, portanto, essas pessoas eternizavam-se no poder e, portanto, a lei saiu para impedir, no fundo, que a democracia não funcionasse. Portanto, a lei apareceu para promover a democracia. Agora, outra coisa é dizer que essas pessoas não se podem candidatar a mais lado nenhum. Portanto, eu acho que isso é completamente exagerado. Mas, de facto, isso suscita algumas dúvidas. A mim não me suscita qualquer dúvida. Terá que ser melhor explicada. Agora, exatamente. Agora, se há pessoas com alguma credibilidade ou com muita credibilidade que venham colocar essas questões consecutivamente, apesar da Comissão Nacional de Eleições já ter emitido um parecer no sentido em que essas candidaturas eram perfeitamente legítimas, se essa questão se continuar a colocar, julgo que realmente terá que ser o Parlamento a aclarar a lei, não é? E, portanto, isso aí então teria que ser antes. E, portanto, só se ele está à espera desse momento para se afirmar. Se a questão não é essa, se a questão é mais complicada, isto é, se o próprio Rui Moreira não sabe se quer avançar ou não, então estamos perante um candidato que não tem vontade de ser candidato, não é? E, portanto, nós percebemos que há já aqui algum receio de uma pessoa que, no fundo, ao deparar-se com um candidato como Luís Filipe Menezes, que é uma pessoa que tem um historial em órgãos executivos, portanto, como Presidente da Câmara, e o Rui Moreira, quer queiramos, quer não, é uma figura essencialmente mediática, ligada aos comentários desportivos, não é? Tem um percurso como Presidente da Associação Comercial do Porto, um percurso como empresário, tudo isso, mas, efetivamente, o único lugar em que ele teve, em termos de órgãos executivos ao serviço, no fundo, do Estado, foi à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana. Exatamente. Que não correu muito bem, como nós sabemos, não é? Portanto, não estou a dizer que tenha sido culpa dele, mas a verdade é que não correu bem. O mandato foi, no fundo, há ali um falhanço, não é? Não conseguiram reunir fundos para o plano que tinham e eu penso que ele até se terá demitido da Sociedade de Reabilitação Urbana. Portanto, mas quais é que seriam as vantagens de Rui Moreira esperar, então, por essa clarificação da limitação dos mandatos? Por que motivo estaria ele à espera, ou estará ele à espera, falando hipoteticamente, dessa clarificação? Esta é uma hipótese que nós colocamos, tendo em conta que não se está a compreender porque é que há tantos apoios, mas o próprio candidato nunca diz que é candidato, não é? E, portanto, isso era jogar um bocado na Secretaria, quer dizer, é claro que era muito mais simples até para Manuel Pizarro não ter que enfrentar Luís Filipe Menezes, não é? Portanto, nestas coisas as pessoas preferem sempre a via mais fácil, não é? E, portanto, e quando se vai a votos é muito complicado, porque estes apoios todos que Rui Moreira parece reunir... Do PSD? Não só do PSD, mas, portanto, de pessoas ditas notáveis, não é? Que nós consideramos como notáveis da nossa cidade, mas, no fundo, cada uma delas representa o seu próprio voto. E quer dizer, portanto, depois as pessoas também se interrogam, os eleitores, qual é o programa deste candidato? É que até agora ninguém sabe qual é o programa dele, não é? Ele diz que tem um programa, ou que terá um programa, ou que o vai fazer, e depois também nos podemos questionar. E qual é a equipa que vai desenvolver esse programa? É que os partidos, por alguma coisa... Exato, por alguma coisa as pessoas se candidatam por partidos, é que os partidos transmitem credibilidade às candidaturas e transmitem segurança aos eleitores, não é? E uma pessoa, só porque é uma figura mediática,
não quer dizer necessariamente que vá ter uma grande adesão popular na altura da ida às urnas, porque aí as pessoas ponderam também as equipas e os programas, como disse. Portanto, eu acho que deve haver uma série de questões que Rui Moreira, no fundo, não sei se estará a conseguir ultrapassar. Na semana passada saiu precisamente um manifesto. Dar o Porto ao manifesto para apoiar a candidatura então de Rui Moreira. Que peso terá este manifesto? É sempre assinado relevante. por grandes nomes, como já há pouco referiu. Que peso terá? Dr. Santos Silva, Daniel Bessa, uma série de figuras que nós no Porto nos habituamos a identificar como uma elite da cidade. Acho que o peso que tem também dá para perceber que o Dr. Luís Filipe Menezes ao longo destes anos também granjeou se calhar também alguns anticorpos, não é? Porque quem decide e quem está em situações de governar e governa e tem algum carisma também tem esse lado negativo, é que depois pode provocar reações contrárias. Por outro lado, quer dizer que essas pessoas de alguma forma confiam em que Rui Moreira vá desempenhar um bom mandato à frente da Câmara do Porto. E que de facto se vá candidatar. Poderá indicar que, de facto, também se isso. vai candidatar. Agora, o que acontece é que nós estamos a falar no Porto, o peso das elites também não é assim muito relevante se nós pensarmos que as pessoas, na altura de decidirem, vão querer um Presidente da Câmara que lhes dê garantias que vão governar para elas, não só para as elites, não é? E Luís Filipe Menezes, no fundo, tem um cariz muito mais popular. Apesar de também ter algumas elites, como ele próprio hoje diz, com ele, é uma pessoa que, no fundo, tem tido um grande sucesso eleitoral em Vila Nova de Gaia, e eu penso que quando chegar às eleições, se a candidatura de Rui Moreira se anunciar, não é? Provavelmente essas elites não serão suficientes. Paulo Porta já disse que simpatizava com este manifesto. Poderemos aqui interpretar isto como uma divisão entre CDS e PST no Porto? A questão do CDS, o CDS é um partido pequeno, não é? Não vamos pôr agora as coisas, portanto, o CDS no fundo aparece na governação da Câmara do Porto... Com coligação ao PST. Com coligação ao PST. E, portanto, a partir do momento em que Luís Filipe Menezes avança, eles no fundo ficam sem candidato, não é? E, portanto, o PP também tem que, de alguma forma, arranjar um candidato. E acho que a questão do apoio a Rui Moreira aparece também como confortável para o PP. Agora, o PP sozinho ganhar umas eleições, quer dizer, sozinho o PP conseguir que um candidato apoiado por si ganhe as eleições, parece-me bastante improvável, mas veremos, não é? Ficaremos na expectativa. Há cerca de 3 semanas, Rui Moreira disse numa entrevista à Lusa que não ia entrar numa luta em que não tivesse a convicção de ganhar. Isso é outra frase perigosa, porque nestas coisas da política, das eleições, tem que se ter humildade, não é? Porque as pessoas não estão eleitas à partida, só são eleitas no dia das eleições. E, portanto, nenhum nome tem, de facto, à partida, a certeza de que vai ganhar. Portanto, senão então ninguém avançava. Se as pessoas só avançassem, se as candidaturas só avançassem com a certeza de que ganhavam, então estávamos num país em que a democracia não funcionava. Portanto, é um candidato sui generis nesse aspecto, não é? Porque parece que está numa situação tão confortável que para sair da sua tal zona de conforto, só mesmo se tiver todas as garantias. Por isso é que já se coloca a dúvida se ele irá ou não avançar. Só para terminarmos este tema aqui do Rui Moreira, da Câmara do Porto, ontem Rui Rio e Rui Moreira estiveram juntos na essência do vinho, no Palácio da Bolsa, mas de facto o atual Presidente da Câmara do Porto manteve então a sua postura e preferiu não falar sobre as autárquicas de 2013. Helena está-me a perguntar se acho que o que é que lhe parece esta proximidade entre Rui Rio e Rui Moreira? Bom, é natural que para Rui Rio seja simpática uma candidatura de Rui Moreira, no sentido em que a candidatura oficial do PSD é uma candidatura de alguma ruptura com aquilo que têm sido os mandatos de Rui Rio. Daí a Rui Rio afirmar um apoio a um candidato, tenho sérias dúvidas, até porque isso iria trazer problemas em termos internos no próprio PSD. Por outro lado, acho que o Rui Rio é uma pessoa que já é uma figura nacional, não só do PSD, mas da política. Não me parece que ele vá, no fundo, pôr em causa esse estatuto para apoiar uma candidatura independente.
sendo que as candidaturas independentes em Portugal, em termos autárquicos, normalmente não são bem-sucedidas. Pode acontecer, mas não têm sido muito bem-sucedidas. E, portanto, não sei a que propósito é que Rui Rio iria, no fundo, entregar todo o seu capital político que adquiriu ao serviço da cidade durante estes anos e ao serviço do partido e pôr em causa uma carreira política a nível nacional como toda a gente acha que ele poderá ter, não é? Portanto, não me parece que isso se vá concretizar. Muito bem, certamente uma Câmara, então, que muita tinta ainda irá fazer correr daqui até às autárquicas de 2013 e, de facto, até sabermos quais são todos os candidatos que vão, então, concorrer à Câmara do Porto. E de um tema político partimos para um tema social e até mesmo um pouco preocupante a confirmar-se. O Instituto da Segurança Social solicitou a várias associações que denunciaram casos de técnicos que estão a aconselhar grávidas carenciadas a abortar para identificarem essas situações. Este, de facto, é um problema de cariz social e, em termos jurídicos, que poder têm estes técnicos para aconselharem grávidas carenciadas a optarem pelo aborto? Bem, esperemos mesmo que essa situação seja completamente investigada. Eu acho gravíssimo que técnicos ao serviço do Estado e, portanto, pagos com os impostos de todos nós, estejam a tomar, no fundo, quer dizer, a arrogarem-se no direito de orientarem essas mulheres, muitas delas provavelmente bastante jovens, numa fase da vida em que elas estão a passar um momento difícil e vulneráveis, e uma atitude que num Estado de Direito não se compreende como é que alguém pode estar a influenciar as pessoas num sentido desse. Portanto, nós tivemos o referendo do aborto, portanto o aborto passou a ser de alguma forma legal, não é? Até um determinado, acho que é até às 10 semanas, não é? E por acaso estive a ver números sobre isso e os dados que existem relativamente a 2011 diz que se fizeram em Portugal 20.290 abortos. Portanto, isto é um número que eu considero, portanto, astronómico, porque se nós pensarmos que a taxa de natalidade está a bater mínimos históricos, não é? Portanto, que as famílias portuguesas optam muitas vezes por não ter filhos por questões económicas, por dificuldades da sua vida. Se o Estado, em vez de ter uma atitude pró-natalidade, tem uma atitude através dos seus representantes, que são esses técnicos, contra a natalidade e se arroga de julgar se aquelas mulheres vão ser ou não boas mães, quer dizer, quem somos nós para avaliar essas situações e, portanto, estamos daqui um bocado ao nível de quando nós criticamos a China com a política de filho único e penso que não chegarão a esses... E de meninos também, não é? Investimento total de meninos. Portanto, se nós queremos ter um país civilizacionalmente mais avançado, não podemos, de alguma forma, permitir que os representantes do Estado tenham essas atitudes. Essas mulheres têm que ser aconselhadas, mas no sentido em que se preserve o seu direito e a sua escolha, não até é propriamente... mesmo ajudadas. Claro, e portanto acho que o Estado, o tal núcleo de funções mínimas que anda a ser discutido atualmente, tem que contemplar o apoio às pessoas mais vulneráveis, portanto a essas raparigas ou essas mulheres, porque muitas delas são bastante jovens, no sentido de elas se sentirem confortáveis com o facto de poderem ter um filho e portanto não se sentirem abandonadas pelo Estado. Se, por outro lado, as pessoas, numa atitude que nós lembraremos quase de um regime nazi em que se escolhia quem é que podia ter filhos, quem é que não podia, quem eram as mulheres que tinham condições para isso, até genéticas, quer dizer, para onde é que nós caminhamos? Portanto, eu acho muito preocupante esses dados virem a público e realmente têm que ser investigados, porque as pessoas, por vezes, não estou a dizer que sejam com más intenções, mas... quer dizer, estão a julgar o modo de vida, o estilo de vida dos outros, de uma forma completamente, que ultrapassa completamente tudo aquilo que nós podemos achar, do ponto de vista humano, aceitável, não é? Exatamente. É uma questão, então, para ser investigada e que será certamente a pedido, então, do Instituto de Segurança Social. Lourdes, terminamos por aqui este nosso comentário de hoje. Para a semana voltaremos, então. Até para a semana. Bom fim de semana e bom Carnaval. Carnaval. Quanto a nós, ficamos a saber o que o tempo nos reserva para amanhã. No norte e centro é esperado céu pouco nublado e no sul é esperado céu limpo. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 13 graus e uma mínima de 3. Em Lisboa a máxima será de 15 graus e a mínima de 6. E em Faro a máxima será de 15 graus e a mínima de 8. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.